Pra onde vão os pés desses benditos? As notícias vão chegar nos cantos longínquos. Pois é, pastor Ivanei já quer começar já com sua história maravilhosa. Eu fiquei muito impressionado com a história do pastor Ivanei e da Lília. Gente, conhecendo esse casal, a história, ninguém imagina a história, né, que tem para contar. Olha, meu nome é Ivanei, sou natural de Jacareí, São Paulo, portanto sou paulista de nascimento. Nessa viagem agora eu revelei a Lilian que eu acho que a minha alma é goiana. Porque eu gosto de coisas do Goiás mais do que ela, que é goiana. Eu tomei uma decisão por Jesus aos 6 anos de idade, sentar no colo da minha mãe, né? Lá em casa tinha um quadro, aquele, não sei se vocês conhecem, Os Dois Caminhos. Conhecemos. Conhece, né? Conhecemos. Quadro famoso. Tinha um quadro desse na sala de casa, ficava em cima de uma poltrona assim, e um dia eu vivia olhando aquele quadro, sempre olhando os detalhes, me encantava os detalhes da imagem, porque aquilo é uma pintura, mas uma pintura impressa para virar quadro, não tinha como ver muitos detalhes, mas eu ficava impressionado como que você conseguia perceber no caminho largo a cara de bravo, irado das pessoas, aquela zombaria, dá para perceber tudo que é de ruim no homem pelas imagens, né? Que me incomodava, como é que pode isso? E lá no caminho estreito à direita assim, o caminho estreitinho, fininho, um trilhozinho subindo e poucas pessoas no caminho, né? Representando uma humildade, uma simplicidade. E eu chamei minha mãe e falei assim, mas eu queria entender esse quadro, o que significa tudo isso, né? E minha mãe, então, pegou, me pôs no colo, 6 anos de idade, eu era muito grande. É menor do que o meu neto Kalel. E ela explicou, me apresentou o Evangelho. Né? Explicou. E daí eu tenho isso para mim e sempre ensino que o Evangelho não deve ser pregado, ele deve ser explicado. Uma coisa é pregar, outra coisa é você explicar, deixar claro para as pessoas o caminho da salvação, quem é Cristo Jesus, por que ele veio, então você explana. E eu tomei uma decisão por Jesus naquela tarde, eu lembro que era uma tarde, sentado no colo da minha mãe. Então, minha mãe tem muito prazer de ouvir essa história e saber que ela foi usada por Deus para isso, né? 6 anos. Com 12 anos, eu entendi que eu tinha que me batizar. Né? Até porque a nossa igreja não batizava menores dessa idade. Eu fui não sei porquê, mas eu acabei indo nessa idade, indo para um acampamento de jovens. Eu com 12 anos, um acampamento de jovens em São José dos Campos. Minha mãe permitiu que eu fosse, meus pais. E eu lembro que minha mãe só falou para um jovem assim, toma conta do Ivanei, né? E ali, na verdade, eu acho que eu nunca mais vi esse jovem. Ele foi andar com a turma dele, eu fiquei ali sozinho naquele período, né? E tinha uma livraria sendo exposta, eu comprei, achei um livrinho fininho assim, achei muito interessante, a capa bonita e tal. E eu comprei, falei, vou ler esse livro aqui no retiro. E a minha surpresa foi que aquilo ali era o Evangelho de Marcos. Uma leitura de uma forma mais coloquial, né? Então vai ficar mais fácil de ler. E com aquela leitura eu tomei a decisão de me batizar. Cheguei na igreja, pastor, quer me batizar, e fui batizado dia 12 de janeiro, não sei o ano, tinha 12 anos, 77? 77, né? Por aí. E logo que eu fui batizado, eu disse ao pastor, para a superintendência escola dominical, eu quero dar aula na escola dominical. Eu já tinha tido a experiência de falar para os homens, eu era muito ousado, cheguei para o líder de varões, né, dos homens, falei assim, olha, eu quero dar uma devocional para os homens. Como assim? Eu quero dar devocional. Mas claro, eu falei isso, eu já tinha preparado a palavra, né? Então,
as coisas foram acontecendo assim. Aí me deram uma classe de escola dominical, que era a classe, lá chama-se classe Pérolas, lá na igreja, dos piquititicos, de 3 a 5 anos. E eu dei aula, então, para essa garotada. E colocaram a organista da igreja para ser a minha auxiliar. Depois eu descobri que falava, nós vamos dizer que você é auxiliar, mas quem vai tomar conta da classe meu é você. Na verdade, dá para contar na mão quantas ela deu aula durante o ano, porque ela só dava aula quando eu faltava, né? Porque eu viajava com a família e eu me dediquei para aquela criançada, né? Hoje eu tenho prazer de olhar para esses meninos, que eram meninos na época, e homens casados, pais, né? Hoje firmes na igreja, muito bom. E dali foi crescendo, de aulas pequenininhos, passei a ser secretário da escola dominical, e a coisa foi crescendo. Passei, quando eu entrei na adolescência, minha igreja passou uma crise, não tinha trabalho com adolescentes, a não ser a escola dominical, e a mocidade tinha praticamente acabado, porque vão casando, né? Vão ficar mais velhos, vão casando, e não houve um incremento para que os jovens continuassem se reunindo. E tinha, na época dos meus pais, quando eles eram jovens, tinha um jornalzinho da mocidade, chamava A Mocidade, que eles produziam no mimeógrafo, né? Eu retomei esse jornal também fazendo mimeógrafo. Né? De repente apareceu o jornalzinho na igreja. Moçada, quem fez isso? Como é que é isso? Ué, mas quem que fez? Aí Ivanei que fez. Então, acabou com isso dando um gás para retomar o trabalho de jovens, adolescentes. E claro, depois eu fui ver, passado o tempo que a gente vê o que Deus está fazendo, eu vi que Deus usou tudo isso para selar o chamado para o ministério. Né? Aos 13 para 14 anos, eu entendi que Deus tinha um chamado para mim, muito embora eu lembre de que eu criança ainda, 6, 7 anos, eu falava que eu queria ser pastor, pela influência do meu avô, que era pastor, né? E quando foi aos 16 anos, houve uma confirmação de que Deus estava me chamando mesmo. Isso aconteceu durante 2 visitas que o seminário fez com um grupo de alunos lá na nossa igreja. O seminário viajava naquela época com o diretor, né? E então eu entendi que eu tinha um chamado mesmo, confirmou-se. Então ficou certo que aos 18 anos, depois que eu terminasse o ensino médio, eu iria para o seminário. O interessante disso é que o pastor que me apresentou ao Senhor quando eu nasci foi o pastor John Barnett, que estava na editora, né? Aliás, está na editora até hoje. O pastor John Barnett era pastor, ele tinha acabado de chegar no Brasil, então eu nasci em 65, fazia acho que 1 ano que ele tinha chegado no Brasil, ou menos, ainda muita dificuldade de falar o português, pelo que meus pais falam, mas ele foi o primeiro que me visitou no hospital, na Santa Casa. A primeira visita foi ele. Depois ele me apresentou ao Senhor. Então, aos 18 anos, ele se torna meu professor e diretor do seminário. Né? Como diretor do seminário, professor. E anos mais tarde se torna meu chefe, porque eu fui gerente de marketing da editora Cristã Evangélica e ele era o diretor. Então, tem um laço assim, bem interessante com o pastor John Barnett. Né? Maravilhoso. Então, voltando um pouquinho antes dos 12 anos, eu tinha 8 anos de idade. Eu estava sentado na beira da casa, brincando, ali na calçada, ele já começa a rir já. Brincando ali na calçada de casa, e eu ouvi um barulho de adolescente conversando, aquela coisa. Eu olhei para a esquina, assim, estava uns 300, 400 metros, passa aquele grupo de adolescentes indo para a escola. Era a parte da tarde, o pessoal indo lá. E lá no meio, não bem no meio, mas bem na beirada, assim que eu visse bem, vinha uma moça, muito bonita, uma adolescente muito bonita, cabelo comprido, loira, né? E eu olhei assim e falei, Deus, que moça bonita. E eu fiz a minha primeira oração, que eu me lembro assim, consciente, falei assim, Deus, se um dia eu casar, eu quero casar com uma moça igual aquela ali. E voltei a brincar. Antes de desaparecer o grupo ali na esquina, eu olhei de novo e falei assim, se eu casar com uma moça igual aquela lá, eu só quero ter filhas mulheres, iguais a ela. 10 anos depois, eu estou... nesse mesmo ano, em 73, meu pai tira férias e fala, nós vamos viajar, vamos para Goiás. E fizemos uma viagem de trem de São Paulo a Goiânia, foi maravilhoso. E família toda. E nessa viagem,
uma pessoa falou assim, querem conhecer Brasília? Que Brasília foi inaugurada em 73, era nova ainda, vamos conhecer Brasília. Botou a gente no carro e levou-nos para Brasília. E lá na torre de TV, que é o ponto mais alto, um dos pontos mais altos de Brasília, olhando o plano piloto, a esplanada do Ministério, tudo ainda sendo construído. Os prédios do Ministério tinham, acho que se tivesse 4 era muito, estava tudo construindo. Porque poeirão vermelho subindo ainda com a construção. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, isso aqui é lindo demais. Que cidade linda, que coisa... Eu com meus 8 anos de idade. E eu fiz a minha segunda oração, bem consciente. Eu olhei e falei, Deus, se der um dia eu quero morar em Brasília. Então, 10 anos depois, eu estou entrando no seminário, aí para o chamado encontro de vocacionados, né, retiro de vocacionados. Estou subindo a rampa do seminário ali, quando eu chego lá em cima, eu dou de cara, a primeira pessoa que eu vejo, estava olhando o quadro de avisos lá, paradinha lá, quem era? Eu olhei, na hora Deus falou para mim assim, lembra daquela oração de 10 anos atrás, quando você apontou e disse assim, eu quero casar com uma moça igual a essa? Tá aí a sua moça. Era ela. Era a Lilian. Ela tinha um cabelo comprido, agora não tem mais. E eu tive sossego nisso, né? Foi difícil convencer essa moça de que eu orei e ela era a resposta da oração. Mas nos casamos em 86, isso era 84, né? Quando eu cheguei no seminário, casamos em 83, na verdade. Casamos em 86. E hoje nós temos uma casa em Brasília, onde moram nossas filhas e a minha sogra. 3 filhas. Temos 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas. Então, Deus ouviu a oração. Ouve as orações. Não há uma oração, ele ouve as orações. Amém. Amigo? Então. É bom demais, né? Fala um pouco de você agora. Agora é a Lilian. Eu fui criada por uma família cristã, né? Que frequentava a igreja, que dava testemunho. Que a minha mãe foi mãe solteira, mas aí a tia do meu pai resolveu pegar a minha mãe e eu para criar. Então, minha mãe tinha 16 anos, tinha acabado de ter bebê, muito menina. Minha tia, então, ofereceu para ajudar na criação. E eu fui morar com essa tia, com a minha mãe. Todos minha tia frequentava a igreja, era muito crente, dava testemunho. Então, eu cresci ouvindo a palavra de Deus e ouvindo o testemunho dela e da família. E quando tive 5 anos, aí minha mãe casou. Nós fomos ter casa, né? Mas aí ela casou com uma pessoa que não era cristã. Mas a gente continuou frequentando a igreja, continuou indo para a igreja. Então eu cresci, né, conhecendo a palavra, mas sem aquele compromisso, sem, né, de que dava, a gente ia, porque estava acompanhando então meu pai, que era o esposo dela. Mas aí com 12 anos eu queria um compromisso maior com a igreja. Eu queria dar aula para as crianças. Gostava muito das crianças e queria dar aula. E aí eu tenho que fazer um curso, tem que treinar, vamos para a PEC. Mas aí para ir para a PEC eu tinha que ser batizada. Então eu falei, não quero ser batizada. Interessante, aos 12 anos também. 12 anos, né? Então... Você também aos 12, né? Me converti com 12, mas me batizei mais tarde. Aí eu me batizei então com 12 anos, em novembro, e comecei logo em janeiro a fazer o curso da PEC. Na verdade, eu me converti no curso da PEC, porque aí eu fui conhecer o Evangelho de verdade, fui, né, entender o que Cristo tinha feito, arrependimento, pecado, eu fui ter essa noção. E por isso eu sou apaixonada no livro Sem Palavras, porque para mim foi fundamental a história, né, do livro Sem Palavras e algumas histórias que a PEC tem. E cresci na fé ali, ensinando. Eu estudava para ensinar e assim eu fui crescendo e aprendendo. Eu comecei também na sala de berçário, dos pequenininhos, né, e logo fui passando de sala em sala até virar líder dos adolescentes.
e comecei a participar do encontro do grupo de jovens, porque os jovens eram muito animados e os adolescentes eram totalmente dependentes dos jovens. Então a gente começou a ir para o acampamento com os jovens. E eu então comecei a ir e me oferecendo para trabalhar, porque ir para assistindo para mim não resolvia, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu ia para cozinha. Então eu aprendi a cozinhar no retiro, cozinhando para 150 jovens, e ali eu aprendi a cozinhar e aprendi a lidar com a comida, né? Com quantidade, com várias comidas. E também ali foi onde Deus tocou no meu coração de me dedicar àquilo, a dedicar a vida para o ministério. E não foi fácil, porque eu tinha uma dupla cidadania. Eu tinha o meu compromisso com a igreja, mas eu tinha meus amigos na rua também. Eu tinha as festinhas no sábado, mas eu tinha que dar aula na escola dominical no domingo. Então isso aí para mim era meio confuso, né? Essa vida dupla. E quando eu tinha 15 anos, então Deus falou, chega, né? Vamos tomar uma decisão. E eu tive que abandonar, então, meus amigos da escola, de rua, para me dedicar mais à igreja mesmo. E meu pai começou a implicar, né? Então, domingo eu ia para a igreja, escola dominical, ficava com o ensaio do coral, aí ia para casa almoçar, voltava para uma reunião, ficava para o culto, e ali ele falava assim, leva o seu colchão, vai dormir na igreja, vai morar na igreja. Barato de igreja. Você vai passar o céu para baixo, né? Você vai passar o céu, vai ficar mais santa do que o céu. Então ele implicava bastante. E quando eu tomei a decisão de ir para o seminário e depois casar com o pastor, eu falei para ele, tá vendo? O senhor falou que eu ia morar na igreja, agora eu vou morar na igreja, vocês possam de pastor. E a princípio ele achou ruim, mas depois ele entendeu que realmente era o que eu sabia fazer, é o que eu queria fazer, e Deus foi abençoando. Ao ponto de que quando ele tinha 90 anos, ele morreu com 92, mas eu tenho plena convicção de que ele morreu convertido. Porque ele via na gente ele falava, né? Esse amor pelo ministério, essa dedicação, né? Independente das circunstâncias, porque a gente passou muita luta, muita dificuldade, e ele acompanhou tudo isso, mas ele entendeu que o amor a Deus e o que Deus fazia por nós era muito maior. Então isso foi muito confortante, ele confessar Jesus como Senhor antes de morrer. Amém. Coisa boa. Então, com 15 anos eu tomei a decisão de ir para o seminário e fui. Ele permitiu que eu fosse. Ele não concordava, não entendia, mas ele aceitou. A missão foi aos 15, mas ele... Você foi aos 18. Fui aos 18. Fui aos 18, mas em dúvida ainda se realmente era aquilo. Por causa de toda a situação familiar. Saí no primeiro ano. Pois tem esse detalhe. Ela eu fiz o primeiro ano e ele todo apaixonado. Aí chega no ano seguinte, cadê a Lili? Não, a Lili não veio mais. Ela falou, não vou mais. No meio do ano. No meio do ano, né? No meio do ano. No meio do ano. Ela deixou no meio, só fez um semestre. Aí eu volto das férias, do estágio, a Lili não estava lá. Cadê a Lili? Ela, não vou voltar mais pro seminário, não quero mais. Eu estava totalmente em dúvida, né? Ela vai embora, né? Eu tinha muita dúvida. Daí eu saí do seminário e fui tentar outras coisas, fui fazer faculdade, fui trabalhar. Mas Deus foi muito claro mostrando que eu estava fazendo a coisa errada. Que eu não estava suprindo a minha necessidade. A minha alma, meu coração estava muito aflito e fugindo das circunstâncias, daquilo que eu tinha sido chamado. Então eu tive que armar de coragem para chegar no pastor Barnett no final daquele ano de 84 e falar, pastor, eu quero voltar. E ele, muito sério, olhou para mim, você não deveria ter saído, hein? Mas nós não costumamos aceitar alunos de volta, hein? Mas eu posso fazer uma exceção, você vai poder voltar. E o pastor João Batista estava chegando para ser o diretor. Então essa troca foi boa, porque aí... Mas na hora que o João Batista veio, que ele me apresentou a minha Lili, ele falou assim, ela está voltando por causa do Ivaneia. Falou desse jeito. Desse jeito. E a gente nem estava namorando ainda. Não.
Mas já estava sabendo, você já tinha noção que o Ivanei estava orando? Sim. Não, eu já tinha pedido a namoro já tinha duas pedido, vezes. eu já tinha pedido. Não queria. Tá enganado. Eu Aí ela tinha fazia o muitas que eu mais detesto, incertezas. que é dar um tapinha nas minhas costas. Eu tinha muitas incertezas, é verdade. Mas aí, eu tenho muita dificuldade em tomar decisões. Mas depois que eu tomo, aí eu entendo, né, que tem que ficar naquela decisão. Então, quando foi em fevereiro, nós decidimos, né? O que decidimos em fevereiro? Casar, não namorar. Porque ela não quis namorar. Ela falou, não, terminou comigo, nós começamos a namorar em dezembro, em fevereiro ela terminou, não quer namorar. Mas você tem certeza que não quer dar tempo não quer mais nada. Então tá bom, né? E eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio, como é que vai ser? Aí um dia nós estávamos lá no refeitório, dentro de uma situação que estava dentro do refeitório, eu chamei ela para conversar e falei assim, você não quer namorar? Ela falou assim, não quero namorar. Tem certeza que você não quer namorar mesmo? Ela falou assim, não quero. E casar? Você quer casar? Casar eu quero. Perfeito. Aí depois eu falei assim, não fui eu que falei, porque que doido vai falar, você não quer namorar e quer casar. Eu tinha feito a oração, né? E tinha falado pra Deus que eu não queria mais namorar, eu já tinha sido noiva 2 vezes, eu não queria mais relacionamento avulso, né? Eu queria casar. E se eu não saísse do seminário casada, eu ia me dedicar a missões, e ia para os ribeirinhos ou para os indígenas e não ia mais pensar em casamento. Então a minha decisão estava sendo essa, né? Se eu não tiver ninguém que queira casar, eu ia sair sozinha, solteira, e não ia mais pensar então, nisso. Como ela orou assim, eu acho que foi Deus mesmo que me fez ficar louco naquela hora e pedir pra Sim. ela em casamento. Eu não sabia que ela tinha orado assim. Sim, mas fez muito bem feito. Foi. Coisa boa. Então, a partir daquele momento que ele falou a frase que eu havia falado para Deus, né? Eu entendi que era ele mesmo. Então, por decisão, por entender que era a vontade de Deus, então eu aceitei e assumi isso. Mesmo que às vezes o meu sentimento não era correspondente a isso, né? Havia dúvidas, havia medo, insegurança. A verdade é que ela casou sem me amar. Eu casei por decisão. Eu entendi que Deus havia respondido a minha oração e eu não podia ir contra aquilo que eu tinha falado para Deus. Uhum. Seria a teimosia, né? Então, Mas hoje ela é apaixonada. E por várias vezes Deus sabe, né, que a gente tem aqueles momentos, né, de raiva, de nervoso e tal. E a gente já teve várias não, teve uma crise, né? Sim, não foi tudo azul, eu ia perguntar. Não, foi tudo azul depois que fez a vontade. Nós tivemos uma crise muito brava. Aos 14 anos de casado. Eu saí de casa, né? Saí de casa, fiquei 2 dias, né? 2 dias. 2 dias na casa dos meus pais com as meninas, mas orando, buscando a Deus, tentando entender o que Deus estava fazendo na nossa vida. E não querendo me ver mais. Não querendo ver. Por que eu não queria ver? Porque se eu visse, eu ia cair na lábia dele. Porque ele é bom de lábia. E aí, então, Deus tocando no meu coração. E a frase que Deus falou pra mim é que se eu esperasse e confiasse, eu ia ver a graça dele. Então eu resolvi ouvir a voz de Deus e tá bom, Senhor. Então vamos voltar, vamos refazer, vamos recomeçar. Se é para começar, a gente começa de novo, nós 2 juntos. Isso. Uma decisão tomada juntos. Né? E a gente vai... Os detalhes ficam para outro vídeo. E a gente então resolveu fazer isso, né? Abraçar. E a partir de então, a gente conseguiu trabalhar Lília e Ivanei, cada um trabalhando sua personalidade, sua sua identidade, porém em conjunto, né? Então, hoje é difícil as pessoas entenderem e verem Ivanei sem Lília ou Lília sem Ivanei. Uhum. Sempre os 2 juntos, mas nós somos bem diferentes, temos o mesmo ministério, mas a gente consegue ter identidade
própria. Por exemplo, é difícil pessoas quando elas querem mandar um recado para a Lília, falam assim, Ivanei, dá um recado para a Lília. Peraí, você não tem o WhatsApp dela? Tem. Então mande um recado direto. Não, mas você não pode fazer? Eu falo assim, não posso. Por quê? Porque eu não sou ela. Né? Se você não tivesse contato dela em outras circunstâncias, beleza. Mas não, você tem, fale direto com ela. Né? Ela é uma pessoa, ela tem a identidade dela. Tem os meus compromissos. Tem os compromissos, né, dela, e você não pode confiar em mim. Porque se eu não der o recado. Então, assim, são detalhes, né, que faz a diferença para nosso relacionamento. Isso foi muito importante, essa questão de identidade. E chamado para missões, ela falou, ela sempre teve vontade de ir para missões, né? E eu fui aquele, igual você, Ana Rosa, que falava de missionário, mas nunca missionário. Quando que eu vou ser missionário? Não quero. Para mim, naquela época de seminário, o missionário era um degrau abaixo. Era um patamar abaixo do pastorado. E eu não conseguia perceber como que as coisas funcionavam. Eu fugia dos grupos, das reuniões de missões do seminário. Eu corria para reunião de oração de missões e eles corriam para longe daquelas reuniões. Vai começar a reunião daqui. Não, espera um minutinho só, vou no banheiro primeiro. Nunca mais aparecia. Né? Nunca mais aparecia. Mas Deus como ele falou para mim, né, naquela época da crise, né? Creia, confia que ele vai fazer. Então, após aquela crise, 5 anos depois, 5, 6 anos depois, né? Deus chama ele para missões. Então, um pouco mais, né? Porque 6 anos depois da crise, nós estávamos em São José dos Campos, começando um novo ministério na editora. É verdade. E depois de 5 anos na editora, então o chamado aconteceu em 4 anos na editora. Então foi um processo de Deus na nossa vida. E a decisão de ouvir Deus e obedecer. Então, eu bato sempre nessa tecla. Você pode ouvir a voz de Deus. Deus não é mudo. Né? Deus fala. Você precisa discernir qual é a voz dele para ter coragem de obedecer. E obedecendo, ele abençoa. Ele abençoa. E aí é que está o amor, né? Aí é que a paixão vem depois. Exatamente. Pode vir antes, mas pode vir também depois. Pode mas vir o amor é o alicerce. O amor de Deus. Exatamente. É a decisão Muito de você bonito. estar junto, de você ficar junto, de você permanecer, né? Confiando de que Deus vai agir. Então, não depende de você. Há momentos que você não tem sentimentos agradáveis, mas você coloca os seus sentimentos na presença de Deus, que Deus transforma. Deus muda. Né? Porque os sentimentos, eles são volúveis. Deus não. Quando nós entendemos que Deus está nos chamando, especificamente para Moçambique, né, que foi esse chamado inicial, né, missionário, Moçambique, nós começamos a entender o processo de Deus na nossa formação como missionário. Né? O que eu vou fazer em Moçambique? Como assim ser missionário em Moçambique? Do nada? Mas aí a gente começou a ver, não era do nada. Deus nos concedeu algumas experiências durante esses anos de ministério e na nossa própria vida, que foi formando a nossa maneira de ser e de trabalhar, né? Então, esse vídeo fica com 2 horas. Não tem problema. Eu vou cortar depois. Nem tá 30 minutos ainda. Então, mas experiência. Então, nós já fomos vendedores de tudo que você possa imaginar. De sapato, a roupa, artesanato, bombom, amendoim, pastel, o que aparecia na nossa frente. Bolo, num período que a gente precisava levantar recursos para nós fizemos. De trabalhar de servente, de pedreiro. De ter barraquinha na feira. De montar barraca nas feiras de Minas, feira livre. Com artesanato, né? Ajudar meu tio como carpinteiro, criar galinha, criar pato, enfim, nós fizemos de tudo. Colher café, né? Então, assim, é interessante tudo que Deus vai permitindo você aprender, né? Eu tive marcenaria, né? E o que mais? Enfim, fomos diretores de um centro de recuperação de crianças e adolescentes. São Lourenço, né? São Lourenço, trabalhou Minas Gerais. Com crianças em risco. Trabalhei com crianças em risco social em Brasília. Fui gerente de
uma instituição ligada ao Serviço Social de Brasília, né? Então, são coisas que foram surgindo e a gente tem experiência, por que tudo isso, né? Contato com jovens, né? Jocum. Sim. Hospedando missionários em casa. Sempre hospedamos equipes de Jocum em casa, né? Para que ajudasse no ministério. E a gente foi dessa maneira se desenvolvendo e aprendendo muita coisa, né? Então, a gente fala assim, pastor, tem gente que fala, pastor, parece que você sabe um pouco de tudo. Eu falo, não sei um pouco de tudo, mas eu sou curioso, eu busco conhecimento, porque eu sei que esse conhecimento lá na frente me pode ser útil. Eu não sei como Deus vai usar, né? Como que Deus vai usar isso no propósito dele. Então, o que me custa aprender? Eu vou aprender, né? Então, eu costumo dizer que eu não sou aquele que faz tudo em casa, do it, né? Faça você mesmo. Uhum. Eu não sou adepto pleno disso, mas o que eu puder fazer em casa, eu faço. E quando eu não sei fazer, eu contrato alguém para fazer e fico em cima. Eu tô pagando, não estou pagando para resolver um problema, estou pagando alguém para me ensinar. E eu fico em cima, por que você está fazendo assim? O que é isso? Como é que acontece? Ele não sabe, ou se sabe, ele não tem mais jeito de escapar. Ele está me ensinando aquilo que ele faz. E eu vou aprendendo. E daí para frente não preciso mais dele, de contratar um profissional, né? Mas por isso que o Ivanei ensina tão bem, né? Porque quem para de aprender não ensina mais, né? Exato. Então, esse realmente é um lema nosso, né? A gente tem que sempre estar aprendendo. Essa é uma das coisas que a gente fala no treinamento. Você nunca pode parar de aprender. Quem ensina tem que aprender. Bom demais. É isso, um pouquinho. A nossa história, 30 minutos aí. Aproveitamos muito. Obrigado. Eu achei demais. Obrigado.